Olá pessoal, vamos para mais um vídeo e eu vou dividir essa aula 7, eu vou dividir em vídeos pequenos, porque senão ela vai ficar muito grande, tá? Até para facilitar depois, caso vocês queiram ver algum assunto específico. Então, gurizada, a gente começa com a parte de cisões ou rupturas. Isso aqui é fundamental, isso aqui é extremamente importante. Tá? Nós partimos de uma determinada molécula, que está aí como uma molécula genérica, representada como sendo a B, e nós podemos submeter essa molécula a duas condições: presença de luz e calor no escuro. A situação a qual a gente vai submeter o luz, o calor ou no escuro vai gerar nesse par de elétrons compartilhado uma quebra, uma cisão. E essa quebra pode formar diferentes reagentes orgânicos. Então, em presença de luz e calor nós temos um meio mais brusco, um meio mais drástico de reação. Então, em presença de luz e calor, nós temos a quebra igual desse par de elétron. A quebra igual desse par de elétron recebe o nome de homólise ou cisão homolítica. A homólise ou cisão homolítica, ela faz com que cada átomo saia com o seu elétron desemparelhado. Então, átomos com elétrons desemparelhados são denominados radicais livres. Então, em presença de luz e calor, nós temos a homólise gerando radicais livres. Tá, gurizada? Condições drásticas. Uma dica, um cuidado, na realidade. Pode acontecer somente em presença de luz ou somente em presença de calor. O ideal é tu ter a combinação de luz e calor, mas pode acontecer na presença de um deles, né? Só que aí tu tem que compensar. Então, se tu for em ausência de calor, tu tem que utilizar a luz ultravioleta, que é uma luz de maior energia. Se for em presença de calor somente, tu precisa daí de temperaturas muito elevadas, em torno de 400, 450 graus. Agora, gurizada, se essa molécula for submetida em ausência de luz e calor, aí nós teremos uma quebra desigual. Essa quebra desigual do par de elétrons recebe o nome de cisão heterolítica ou heterólise. Como é que acontece? Aqui nós temos os nossos átomos genéricos, então a quebra desigual, quebramos aqui, ó. O átomo genérico A ficou com um elétronzinho do átomo B, formando um ânion. O átomo B que perde o seu elétron forma um cátion. Então a heterólise, ela gera íons. Esses íons, pessoal, eles atendem pelo nome de eletrófilo, que é o íon positivo. Nucleófilo é o íon negativo. Então, na realidade, o que acontece? Um eletrófilo é um ácido de Lewis, é uma estrutura deficiente em elétrons. Um nucleófilo é uma base de Lewis, é uma estrutura que tem disponibilidade em elétrons. Então, a cisão em presença de luz e calor, homólise, gera radicais. Em ausência de luz e calor, a heterólise gera íons. O que é importante salientar? Se os átomos são iguais na heterólise, tanto faz como tanto fez, quem forma cátion, quem forma ânion. Agora, se os átomos são diferentes, o mais eletronegativo vai formar sempre o reagente nucleofílico, porque o mais eletronegativo ele desloca o par de elétron para ele, ficando negativo. Tá bom, pessoal? Cruzada, toda reação orgânica vai passar por isso. Toda reação que a gente vai ver a partir de agora vai passar por esse esquema base que está aí ilustrado. Nós temos o nosso substrato. Quem é o substrato? É o composto orgânico que sofre a reação. O substrato define o mecanismo. É ele que vai dizer se tu está trabalhando com uma reação de substituição, com uma reação de adição, com uma reação de eliminação. É ele que vai dizer. Qual é a função do reagente? O reagente ele sofre a cisão para gerar o reagente orgânico propriamente dito, seja radical livre, seja eletrófilo ou seja nucleófilo, para que esse reagente ataque o substrato gerando o produto. Então, todo substrato, toda reação orgânica ela é mecanística, porque todo substrato tem uma reação característica. Então vocês têm que se deter aqui, ó, é na reação característica do substrato. Esse mecanismo ele vai te dar a leitura do que acontece na sequência. Ele vai te dizer o tipo de cisão que acontece, consequentemente o meio que tu tem que submeter, para gerar o reagente que faz o ataque direto ao composto orgânico.